Gravando. Então, é isso, ó. Tem aqui esse material. Aí, eu gosto de fazer, isso aqui já é um hábito meu, de fazer um esquema geral do conteúdo. Então, o nosso primeiro conteúdo, que corresponde à apostila 1, né, do material do Estado, é de conjuntos. Se eu não me engano, tem conjuntos numéricos também. Mas é a primeira aula, é conjuntos. Aula 1 é conjuntos. Então, eu vou dar os conjuntos de forma bonitinha, que é assim tudo que a gente vê de conjuntos. E aí depois, na aula 2, é conjuntos numéricos. A gente já viu conjuntos numéricos, que é o conjunto dos números naturais, inteiro, racional, irracional. Aí eu vou fazer tudo, só que eu vou revisar algumas operações, vou revisar a regra de sinal, vou revisar tudo. Tá? Mas nessa parte de conjuntos, eu gosto de fazer isso aqui para vocês auxiliar o estudo de vocês. Na hora que vocês tiverem que saber tipo, fazer um resumo, eu já fiz esse resumo para vocês, que é esse esquema geral do conteúdo, que é tudo que você precisa saber de conjuntos. Então, eu vou mostrar ele para vocês bonitinho aqui, como é que é, ó. Vai vir a definição do que é um conjunto, a definição de elemento, aí vai explicar a relação de pertinência em relação aos elementos e conjuntos, os tipos de representação, compreensão, extensão, diagrama de Venn, os conjuntos especiais que vocês têm que saber, o conjunto universo, conjunto unitário, conjunto vazio, os tipos de conjunto finito e infinito, a igualdade de conjuntos, o que é. E aí, na turma da tarde, não sei nem se eu vou conseguir chegar aqui, espero que sim. A gente parou aqui em igualdade de conjuntos e ficou faltando. Então, eu separei essa daqui para a aula de quinta-feira, de subconjuntos. E essa aula aqui de operações, a gente vai perder um tempinho nela, que ela é bem cobrada em vestibular e em concurso, tá? Que é principalmente a de união e interseção. Aí a gente perde um tempinho lá com elas, nessas operações de conjuntos, que elas são bem importantes. Vamos tentar, já que vocês não tiveram aula, né? Ninguém conseguiu se conectar lá na última aula, vamos tentar fazer tudo até aqui, igualar com a turma da tarde, né? Na igualdade de conjuntos. Meu filho... Ah, não, é potinho. Eu tô ouvindo assim, mas é pote de cerâmica. Eu já pensei que ele já tivesse pego um pote de bala no alto. Fico birutinha, gente, só Jesus. Vamos para a definição, ó. Qualquer conjunto é uma coleção de objetos. Essa daqui é a definição de conjuntos. Vamos entender isso aqui lá no texto, tem a parte textual, tá? A definição. Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos. Exemplo. Se eu quiser o conjunto dos estados da região sudeste, eu vou representar esse conjunto com uma letra maiúscula, isso é usual, qualquer uma, eu usei S porque é região sudeste, e aí eu escrevo todos os estados da região sudeste. Falei que ia ficar tenso. Eu tô dando aula desde cedo, ele tá em casa o dia inteiro. Entra, Muriel, o que foi? Filho, eu tô dando aula. Eu quero água. Você sabe colocar água sozinho? Mãe, me ajuda. Não, filho. Água eu não vou colocar para você. Sai e fecha a porta, por favor. Devagar. E aí você tem lá o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Todos os estados da região sudeste. É um conjunto, é uma coleção de objetos quaisquer. Pode ser número ou não. Como a gente viu aqui, estados da região sudeste não é número. Mas pode ser um conjunto numérico. Por exemplo, o conjunto dos números primos, também porque eu chamei de P, né? P maiúsculo. Porque é de primo. E aí, quem são os números primos, né? Recordando. São números que tem apenas dois divisores, que é o 1 sempre e ele mesmo. Então, aqui, ó, aqui eu já vou ter que printar e acabar com minha diversão de ficar rodando. Não tem problema, não. Eu paro a apresentação toda hora e volto. Porque senão vai dar ruim. Calma aí. O que é isso, gente? Tá em 300%. Consegui voltar para o normal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
É que toda vez que eu vou compartilhar o negócio dá um erro. É chatão. Não tem problema não. É porque quando eu tenho que escrever, só dá para escrever no Paint. E aí a gente tem o seguinte, ó, o 2. Por que o 2 é número primo? O 2 é número primo porque os divisores de 2 são 1 e 2, que é 1 e ele mesmo. Por que 3 é um número primo? Porque os únicos divisores de 3 são 1 e 3, que é 1 e ele mesmo. Se eu for pegar os divisores de 4, quem é que divide 4? 1 divide 4, o 2 divide 4 e o 4 divide 4. Aí tem mais de 2 divisores, ele é um número composto. A gente diz que se é primo, esse aqui é primo, esse aqui é primo, e esse aqui é composto. E aí os 5. O 5 só é divisível por 1 e por 5. Então, ele é classificado como primo. O 6. O 6, ele é divisível por 1, 2, 3 e 6. Se ele tem mais divisores além de 1 e ele mesmo, ele é composto. O 7. O 7 só é divisível por 1 e por 7. Por isso que ele é primo. O 8. O 8 ele é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, se ele tem mais divisores, ele é composto. O 9. O 9 ele é divisível por 1, 3 e 9. Se ele tem mais de 2 divisores, ele é composto. Vou fazer até o 13, tá? O que tá aqui, né? O 13. O 10, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. E aí, se eu tenho 1, 2, 5 e 10, tenho mais de 2 divisores, é porque ele é composto. O 11. 11 só é divisível por 1 e por 11. Então, ele é primo. O 12. O 12, ele é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tem vários divisores composto. Aí o 13 que está ali no exemplo. O 13 só é divisível por 1 e por 13. Então, ele é primo. Então, tudo que só tem 2 divisores é número primo, tá? Se tiver mais de 2 divisores, ele é composto. E tem lá o 1, que não é primo e não é composto. Não é nada, é 1. O único primo par, porque aqui, ó, qualquer número par, o 4, deixa eu trocar a cor. O 4, ele é par. Ele, no mínimo, além de 1 e ele mesmo, ele vai ser divisível por 2. O 6 é par. No mínimo, além de 1 e ele mesmo, ele é divisível por 2. O 8 é par. No mínimo, ele é divisível por 2. O 12 é par. No mínimo, ele é divisível por 2. Então, o único primo par é o 2, tá? Que é divisível por 1 e por 2. O resto você tem os ímpares, só que tem que lembrar que alguns ímpares também são compostos, como o 9, o 15, que é divisível por 5, o 25 é divisível por 5, o 49 é divisível por 7. Então, nem todos os ímpares são primos, tem ímpares que são compostos. Só que aí você vai verificando os divisores e vai montando, então, o conjunto dos números primos. Muito bem. Então, eu estou aqui com uma coleção de alguma coisa que são os números primos. E aí eu tenho aqui o que é elemento. Eu vou voltar lá no esquemão já já. É o nome dado aos objetos de um conjunto. Isso a gente vai ver lá no esquemão. Então, aqui, por exemplo, eu digo que o Rio de Janeiro aqui, ele é elemento do meu conjunto que se refere, meu conjunto S, que é o conjunto dos estados da região Sudeste. Então, elemento é dado a cada um desses termos. Minas Gerais também é elemento desse conjunto.
Nesse caso aqui, eu coloquei que o 5 é um elemento do conjunto dos números primos. O 11 também vai ser um elemento desse conjunto, tá? Então, cada termozinho, cada objeto desses conjuntos é dado o nome de elemento. E aí, voltando lá naquele meu esquemão, eu vou printar mesmo que fica mais fácil. Gente, não sei o que está acontecendo, mas dá para ver aqui. Eu tenho que o elemento é o nome dado ao objeto de um conjunto, e em relação aos elementos, existe uma coisa chamada de relação de pertinência. A relação de pertinência, ela é usada sempre para relacionar um conjunto com um elemento, e tem esses símbolozinhos aqui, ó, pertence e não pertence. Esse ezinho significa pertence, e o ezinho cortado não pertence. Isso significa que é elemento do conjunto, não é elemento do conjunto. E aí, lá na parte escrita, na parte textual, do material de vocês, tem o seguinte, ó. Relação de pertinência, usado para relacionar um conjunto elemento. Um objeto A qualquer pode ser um elemento do conjunto A. Quando esse elemento A, né, pertence a A, escrevemos A pertence a A. Quando ele não pertence a esse conjunto, a gente escreve A não pertence. Então, aqui em cima desse exemplo, né, a gente vê aqui que Minas Gerais, ele é um elemento do conjunto S. Então, eu posso colocar que Minas Gerais pertence a S. Agora, o Paraná não é um estado da região Sudeste, ele é um estado da região Sul. Então, a gente fala que o Paraná não pertence aos estados da região Sudeste, tá? É uma forma da gente relacionar um conjunto com o seu elemento. Então, aqui Minas Gerais, como ele é um elemento da região Sudeste, pertence, e como o Paraná não é um elemento da região Sudeste, não pertence, tá? Fica do lado de fora. Mesma coisa embaixo, né? O 2, ele é um elemento de P, ele pertence. O 9, a gente já viu aqui que o 9 é um número composto, que os divisores de 9 são 1, 3 e 9, tem mais de 2 divisores, então o 9 não faz parte desse conjunto, ele não pertence ao conjunto dos números primos, tá? E aí vem um exercíciozinho que a gente vai fazer agora. Esse aqui eu preciso que vocês façam agora. Vou printar para vocês. Deixa eu só... 3 minutinhos, 1 minuto, 2 minutos, vocês fazem esse exercício. Que saiu cortada. Esse aqui, ó. Classificar como verdadeiro ou falso. Vocês podem escrever no chat, tá? Tipo assim, A, verdadeiro ou falso, tanto faz. B, verdadeiro ou falso. C, verdadeiro ou falso. D, E. Só escreve no chat. VF, VF, VF. Ou então coloca direto, não precisa colocar A, pode botar assim, VVV, FFF. Eu vou entender, que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Para ver se vocês entenderam essa parte de pertence ou não pertence. Tá? Em relação àqueles primeiros conjuntos, tá? O S, região sudeste, tá? Toda vez que tiver S, é região sudeste, os estados da região sudeste, e P, o conjunto dos números primos. Aí vocês vão classificar como verdadeiro ou falso, lá no chat, para mim. Por isso que eu falei, faz tudo agora, na hora. Vou deixar aqui, daqui a 1 minuto eu vejo se vocês já responderam, porque aí eu não tiro da tela, para vocês poderem ficar olhando. Alguém já escreveu. Eu já ouvi um plim. Vamos ver se eu escuto outro plim.
Ah, vocês já colocaram tudo, ó. VF, VVF. Vocês discordaram das respostas, né? Então, vou corrigir para vocês me falarem se ficou alguma dúvida. Depois eu vou ver quem acertou. Vamos lá. Aqui, ó. São Paulo é um estado da região Sudeste? Sim. Então, verdadeiro. Piauí é um estado da região Sudeste? Não. Como ele está dizendo que não pertence, a afirmativa é verdadeira, porque ele está dizendo realmente que não é um estado da região Sudeste. O Rio de Janeiro não é um estado da região Sudeste? É isso aqui que ele está afirmando quando ele diz não pertence. Não, o Rio de Janeiro é, então aqui é falso. 21 é um número primo? Ó, quem são os divisores de 21? 21 é divisível por 1, por 3, por 7 e por 21. Se ele tem mais de 2 divisores, ele não é número primo. Ele está dizendo que pertence, ó. Então, falso. O 29 é número primo? Os divisores de 29 são 1 e 29. Se são 1 e 29, é porque ele é primo. Só que ele está dizendo que não é primo, não pertence ao conjunto dos números primos. Então, também é falso. Fica VVFFF. Ninguém acertou tudo. VVFFF. Vocês entenderam ou não? Beleza. Yasmin, entendeu? Tá, então, aí toda vez que ele tiver com o. Eu entendi o que vocês ficaram na dúvida. Você tem que olhar para classificar se é verdadeiro ou falso. Então, se ele está te dizendo que se não está cortadinho, é porque é. Se tiver cortadinho, é porque não é. E aí você tem que julgar se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo, tá? Eu entendi exatamente isso aí. Beleza. E aí vem as representações. Deixa eu mostrar aqui para vocês no meu esquemão geral. Aí a gente já falou da definição, dos elementos da relação de pertinência, vem as representações. As representações, a gente tem o seguinte, ela pode ser uma representação, né? O nome que dá. Precisa decorar isso aqui? Não, precisa entender o que é. Por compreensão, que pode ser dada, né? Através de uma propriedade ou de uma condição. E aí eu vou explicar aqui o que é propriedade, o que é condição. Ela pode ser dada nessa forma aqui, que é extensão ou tabular, que eu já vou explicar o que é também, ou no diagrama de Venn, tá? São essas três formas que você tem de representar um conjunto. O que é dar o elemento, depois na parte textual tem mais detalhes, tá? O que é ser dado por uma propriedade? Ele vai te falar, assim, uma característica da variável, né? Que ele quer, do número que ele quer incluir naquele conjunto. Então, X é uma vogal. Essa daqui é o conjunto A dado por uma propriedade. Esse mesmo conjunto A, ele é aqui dado por extensão. O que é um conjunto dado por uma extensão? Ao invés de ele dar uma propriedade, uma qualidade daquele elemento, ele vai te dar todos os elementos listados entre chaves, separados por vírgula ou ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Se eu quiser listar 3 números decimais num conjunto, 1,5, 8,7 e 0,3. Se eu colocar só a vírgula e botar aqui as chaves, você pode ler esse conjunto como sendo 1, 5, 8, 7, 0 e 3. E aí, para a gente determinar que esse conjunto é formado por 3 números decimais, a gente usa o ponto e vírgula para separar os elementos decimais. Por isso que a gente usa ponto e vírgula esporadicamente. Se não tiver elemento decimal, pode usar só a vírgula. Então, quem eu coloquei aqui, né, a propriedade. Quem é que tem essa propriedade? X é uma vogal.
Bem, quem tem essa propriedade é o A, E, I, O, U. E aí eu listo todos os elementos entre chaves, tá? Então, essa daqui é uma representação por compreensão e essa daqui é uma representação por extensão. Se eu quiser representar esse mesmo conjunto num diagrama de Venn, aí não foi. Ele tá aqui, ó. Por isso que eu coloquei esse esquemão, é para você lembrar na hora de estudar, tá? São os elementos listados por pontos dentro de uma região plana fechada. Podia ter um pontinho aqui na frente, ou não, é desnecessário, mas tem livro que vai ter o pontinho. Então, os elementos A, E, I, O, U estão aqui dentro dessa região plana fechada, que é chamada de diagrama de Venn, tá? Então, pode representar assim, com essa propriedade, pode representar por extensão, ou pode representar pelo diagrama de Venn. São os 3 tipos de representação. A da condição é a mesma coisa. O que é a condição? Normalmente é uma fórmula, uma sentença matemática mais específica. Então, aqui ele está falando, x é um número inteiro. Então, quem são os números inteiros? São os números negativos. Deixa eu abrir espaço aqui, né? Senão vai ficar tudo escrito por cima. São os números negativos. É o 0 e os números positivos, tá? São os números inteiros. Então, pode ser qualquer número negativo, pode ser 0 e pode ser qualquer número positivo, desde que não seja decimal, digamos assim, né? Nem fração, nem nada. E aí ele te dá uma condição que tem que ser atendida para esse valor de x. É qualquer número inteiro? Sim, desde que essa condição seja atendida. E essa condição é uma equação, uma sentença matemática, né? Uma equação de segundo grau incompleta, que a gente resolve como? Que a gente já viu lá nas aulas de equação incompleta. Eu tenho lá o x ao quadrado menos 4, esse menos 4 vai para o outro lado, 4 positivo, esse 2 que está no expoente passa para o outro lado como mais ou menos raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Então, eu tenho que essa condição, que é dada na forma, assim, dessa sentença matemática, se eu fosse representar ele, deixa eu trocar aqui a cor, senão fica muito tudo igual. Então, esse conjunto aqui, ele é representado por uma condição, e aí tem uns termos matemáticos mais específicos. Essa daqui é a representação por extensão. Por que por extensão? Porque esses aqui são os valores das raízes dele, ó. O 2 pode ser uma possibilidade? Pode, porque ele está dentro do conjunto dos números inteiros. O menos 2 pode ser uma possibilidade? Pode, porque ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, 2 e menos 2, eles atendem são exatamente os valores que eu quero para x, atendendo a essa condição especificada aqui nesse problema. E aí, eu também posso representar esse conjunto pelo diagrama de Venn, que é colocar esses 2 elementos lá dentro da bolinha, tá? Que é o meu diagrama de Venn. E aí, o objetivo, quando a gente vai fazer um exercício, alguma coisa assim, é você transformar uma propriedade ou condição nesse formato aqui, por extensão, você, através de uma propriedade e uma condição, você conseguir chegar nesse formato de extensão ou no diagrama de Venn, qualquer um dos dois. Dado uma propriedade e uma condição, você consegue fazer essa conversão de um conjunto para o outro, tá? O objetivo é sempre este. Lá na parte textual, deixa eu ver se tem alguma coisa mais que acrescente a tudo isso que eu já falei. Vamos lá. Rapidinho. Você quer printar, Yasmin? Isso aqui ou não precisa? Nem perguntei. Deixa eu botar aqui direitinho. Direitinho. Agora vai. Vai sair tudo. Não, não saiu tudo. Pronto, agora saiu. Muito bem. Aí vamos então aqui adiantar. E aí tem lá as representações por compreensão, os números podem ser escritos por uma propriedade. Aí eu criei essa propriedade aqui, ó.
eu só dei mais um exemplo, né? Esse aqui eu mantive o exemplo lá da inicial. X é um número natural ímpar. E aí, se eu for representar esses números por extensão ou tabular, quais são os números naturais ímpares? 1, 3, 5, 7, 8, 9. Aí, para representar todos os números ímpares, como não consigo listar todos, bota reticências, tá? Mas aí você consegue, por extensão, escrever todos os números naturais ímpares. Então, essa daqui é por compreensão, e aí a gente já viu lá, o X é uma vogal, que não está aparecendo lá, né? Que é o A, E, I, O, U. E uma condição. Eu dei essa condição aqui, que a gente já resolveu lá no enunciado, e essa condição aqui do x é menor ou igual que 7. Então, vamos fazer a diferença, tá? Entre um e outro. Aqui ele está falando que x é um número natural e ele é um número menor ou igual a 7. Deixa eu pegar aqui na parte de extensão que não pegou. Ó. Aqui, ó. Esse aqui já foi o E e o U, esse aqui é a solução daquela equação. Quando eu tenho um número natural menor ou igual que 7, essa daqui seria a representação por extensão dele, que seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É menor ou igual. Isso significa que o x é menor do que 7 ou o x é igual a 7. E aí, por isso, você inclui o 7. Se por um acaso tivesse só menor que 7, a solução, vou criar aqui um conjunto D, ela seria 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tem que prestar atenção se vai ter uma notação de menor ou igual, ou só de menor, sem o igual, que aí dão resultados de conjuntos diferentes na hora de você interpretar. E lá no diagrama de Venn, ele bota aqui os conjuntos na forma da bolinha, né? Então, dos conjuntos dos números ímpares, dos naturais ímpares. Mesmo que eu não consiga colocar todos os números naturais, no diagrama de Venn, se você coloca só alguns, eles estão representando o conjunto dos números ímpares, tá? Aqui eu tenho o conjunto das vogais, aqui eu tenho aquelas raízes da equação de segundo grau, e aqui eu tenho os números menores ou iguais que 7, lá no diagrama de Venn. E aí, o exercício que tem para fazer, como você tá com dor na mão, não sei se você vai conseguir fazer ou se você prefere fazer depois, você me fala aí o que você vai preferir, porque você vai ter que resolver isso tudo aqui, tá? Eu não sei se você vai conseguir resolver, que é bem brabinho aqui, porque tem uma equação de segundo grau, inclusive eu revisaria essa equação de segundo grau com vocês, né? E aí, vou fazer um exemplo aqui do lado, para você ter como base, para a gente relembrar, que eu falei que a equação de segundo grau é para a vida, né? Então, tem que lembrar como é que faz isso. Então, se eu tiver lá, né, por exemplo, aqui eu quero que é justamente aquela conversão que eu falei, né? Ele vai te dar uma propriedade ou condição, e aí ou você vai transformar para essa forma aqui tabular, por extensão, ou vai transformar para o diagrama de Venn, o que você preferir. E aqui são essas 5 propriedades ou condições. Tá misturado, você tem que seguir e montar o conjunto. Então, por exemplo, aqui tem uma equação de segundo grau, né? Aqui tem uma incompleta, que eu já resolvi, serve como parâmetro. Aqui também tem uma completa. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau completa? Por exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 2, igual a 0. Bem, a gente tem que identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. E quando a gente fala de A, B e C, a gente está falando do A é quem acompanha o x ao quadrado, o B é quem acompanha o x e o C é o termo independente. Então, o A, como não tem nada, é porque tem 1. Então, aqui meu A é 1, o meu B é menos 3 e o meu C é 2. O meu delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, é uma fórmula. E aí eu jogo aqui, ó, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Aqui, menos com menos dá mais, 3 ao quadrado dá 9,
Aqui 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8 dá 1. E aí você vem para a fórmula do x, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. O menos, o b vale menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que também vale 1. O delta a gente achou aqui, o a está aqui, ó. E aí, menos com menos dá mais, fica 3 positivo, mais ou menos. Raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 dá 2, e 3 menos 1 dá 2, que divididos por 2 dá 1. E aí, se eu fosse montar um conjunto com essas soluções, o conjunto seria 1 e 2, que são as duas soluções da equação. Tá? Coloquei uma como exemplo aqui da letra D, relembrando a equação de segundo grau, que é uma coisa muito recente para vocês. Então, eu estou revisando esse conteúdo. E aí, você pode dar um print e resolver depois, já que sua mão está doendo, tá? Eu corrijo na próxima aula. Eu vou dar um segundinho aqui para você dar um print, para a gente prosseguir com a aula que já está acabando. Tá, beleza. Emily também, tá? Pode resolver tranquila. Depois, na próxima aula, a gente corrige, porque esse aqui vai demorar um tempinho. Eu demorei uns 20 minutos até os alunos conseguirem resolver isso tudo, que tem equação de segundo grau no meio, e aí dá uma complicadinha, a gente corrige na próxima aula com calma. Mas vocês entenderam? Deixa eu ver aqui se vocês entenderam, né? O que é uma... Beleza, uma compreensão, por compreensão, extensão e diagrama de Venn, né? As representações. Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui. E aí vem, então, eu vou já falar dessa parte final toda junta. E vou já mostrar o que tem lá no texto, que já está praticamente acabando mesmo. Ó, que é o finalzinho da aula mesmo, tá? Que é isso aqui. E aí, embaixo lá no material, tem lá, que eu já postei, tem lá os conjuntos especiais, conjunto universo, unitário, vazio, os tipos de conjunto que é finito e infinito, e aqui falando um pouquinho da igualdade de conjuntos. E aí eu faço umas observações lá na parte textual, mas é praticamente a mesma coisa que está aqui. Então, o que é o conjunto universo? A gente classifica o conjunto universo, e depois vai ter uma observação lá na parte textual sobre ele, como o conjunto que possui todos os elementos, tá? Dados. Então, se eu estou aqui dando a propriedade que ele é o conjunto dos números primos, o meu universo é o conjunto de todos os números primos. E aí eu listei aqui todos os números primos para lembrar que é o conjunto universo. A notação do conjunto universo é U, para caracterizar o conjunto universo, tá? Ele é um conjunto super importante. O conjunto unitário não tão importante, mas de vez em quando vocês vão encontrar essa notação, é o conjunto que possui um único elemento. Então, aqui dentro desse conjunto universo, é uma coisa relacionada com a outra, né? Se eu estou no conjunto universo, que é o conjunto dos números primos, se eu quiser saber quem são os números primos pares, a gente já viu que o único número primo par é o 2. Então, quando eu falar do número primo par, eu tenho um conjunto com um único elemento, aí eu chamei esse conjunto de A. E esse elemento é o 2, por isso que ele é um conjunto unitário. O conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos. Isso vai acontecer todas as vezes que o conjunto representar uma propriedade contraditória. Então, por exemplo, o número primo que tem 3 divisores. Que número primo tem 3 divisores? Nenhum. Isso aqui não existe. A gente sabe que qualquer número primo só tem 2 divisores, que é justamente a definição de número primo, né? Que os 2 divisores são 1 e ele mesmo.
Então, como é que ele vai ter 3 divisores? Se ele tiver 3 divisores, ele é composto, não é primo? Então, como essa propriedade aqui ela é contraditória, ela é impossível, a gente fala que a resposta para essa propriedade é um conjunto vazio. E aí ele é representado com chaves abertinha assim, sem nada, não pode colocar zero no meio. Isso aqui é o conjunto unitário com o elemento zero, que tem muita gente que confunde. Não pode botar o vazio no meio, porque esse aqui é o conjunto unitário que tem o elemento conjunto vazio. Não pode. Então, vai ser as chavezinhas em branco, com espacinho no meio, ou a bolinha com um tracinho, que para não confundir, eu acabo sempre usando essa daqui, tá? Para não confundir, botar outros elementos aqui que tá errado, que não pode fazer esse tipo de notação. Aí tem o tipo de conjunto, né? Ele pode ser finito ou infinito. O finito é o que você consegue contar todos os seus elementos. Então, por exemplo, o conjunto das vogais, a, e, I, O, U. A gente colocou lá os conjuntos dos números naturais menores ou iguais que 7, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que tem 8 elementos. Aqui o A, E, I, O, U você tem 5 elementos. Então, todos os conjuntos que você consegue contar todos os elementos do conjunto, eles são finitos. Ou o conjunto vazio, que para não se caracterizar como infinito, já que conjunto infinito é tudo que não é finito, o vazio, a ausência de valor, também é considerado como um conjunto finito, tá? E aí o infinito é aquele que, apesar de você conseguir listar alguns elementos, você não consegue listar todos e bota lá, então, as reticências. E por último, a igualdade de conjuntos, que a gente tem lá que 2 conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Então, eu tenho aqui x, tal que x é um número natural par, né? Esse conjunto aqui e esse é a mesma coisa. Esse aqui, a notação dele, né? A representação dele está por compreensão, quando eu digo que x é um número natural par, e essa daqui está por extensão, quando eu coloco esse valorzinho aqui. Só que eles representam exatamente os mesmos números, ou seja, o A é igual ao B, a representação que está mudando. Então, às vezes, aparentemente, um conjunto é diferente, no entanto, só a representação que mudou e o conjunto é o mesmo. Então, a igualdade de conjuntos, ela se refere a essa possibilidade de você estar com uma representação diferente, representando exatamente o mesmo conjunto. E aí a parte textual é praticamente a mesma coisa, só com umas observaçõezinhas. Vamos lá. Conjuntos especiais, o universo. Aí eu escrevi tudo bonitinho, ó, o conjunto formado por todos os elementos os quais estamos trabalhando, e é representado por U, é a notação dele, ó. E aí eu botei aqui, ó, x é um número primo, botei exatamente o mesmo conjunto que eu botei lá no esquema geral. Conjunto unitário é formado por um único elemento, também coloquei só esse exemplo, que é um número natural par e primo, e botei lá o 2. O conjunto vazio, que é formado por uma propriedade contraditória, e aí aqui eu coloquei outra coisa, sem ser a que estava lá no enunciado. Por exemplo, qual é o número natural? Natural. Quem é o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Qual é o número natural que é menor que 0? Tem algum número natural antes de 0? Não. Então, isso aqui também é uma propriedade contraditória. Aí o conjunto vai ser vazio, a resposta. Só um instantinho. Fala, Muriel. Tô acabando, filho. Eu vou pegar para você. Espera 3 minutos que eu vou pegar para você. Eu prometo. Tá? 3 minutinhos. Sem fazer biquinho. Só por favor. Filho, por favor. Espera 3 minutinhos que eu tô acabando a aula. Eu sei que você já tá de saco cheio de ficar me esperando. Hoje foi brabo. Por favor. Revolts. E aí, observação, né?
que eu falei que eu ia fazer em relação ao conjunto universo. Então, por exemplo, se eu tiver o conjunto universo, né? Esse conjunto universo ele sempre vai ser dado. Nesse caso aqui, a gente deu o conjunto dos números primos, por exemplo, é o conjunto universo. E aí a gente fez várias afirmações em relação ao conjunto unitário e para dar o conjunto vazio, que teria 3 divisores, né? Por exemplo, que eu coloquei lá no esquema geral. E aí, se eu tiver, então, falando aqui do conjunto dos números naturais, um exemplo, eu falar que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais, e te der essa condição aqui, para você, para ser atendida, x mais 5 é igual a 2. Bem, isso aqui é uma equação de primeiro grau, mais 5 passa para o outro lado, menos 5, e 2 menos 5 dá menos 3. Eu chego no valor que x vale menos 3. Só que menos 3 está aqui, ó, antes de zero, que não compõe os números naturais. Ou seja, se o universo for o conjunto dos números naturais, a solução, a resposta para essa questão, o conjunto solução, ele vai ser um conjunto vazio, porque não tem nenhum número positivo ou zero que atenda a essa equação. Agora, se eu trocar esse conjunto universo, ao invés de eu considerar o conjunto universo o conjunto dos números naturais, eu considerar o universo o conjunto dos números inteiros, bem, no conjunto dos números inteiros, quem são os números inteiros? São todos os negativos, o zero e os positivos. E aí, beleza, ó. Olha o menos 3 aqui dentro do conjunto dos números inteiros. Então, essa condição para o conjunto dos números inteiros, ela é atendida. Então, a solução, a resposta para essa questão, seria o elemento menos 3. E aí seria um conjunto unitário, tá? Aí tem um exercíciozinho que vai ficar para casa também. Tá tudo lá no material, as 2 últimas questões, tá? Que é para você dizer se é unitário ou vazio. Ele te dá várias condiçõezinhas que você vai ver se dentro daquele conjunto universo vai ter solução ou não vai ter solução, porque tudo depende do conjunto universo, tá? Então, ele é extremamente importante por conta disso, porque pode ser que, por mais que isso aqui exista uma resposta, não significa que ele seja a solução para esse conjunto universo. Aqui a gente viu que ele não era a solução, e aqui a gente viu que ele é a solução, tá? Então, é igual o conjunto dos números primos, né? Aqui, o 9, que foi digamos que a gente tem aqui o 9. O 9, ele não está dentro desse conjunto universo. Mas se eu trocar o conjunto universo para os números naturais, o 9 é um número natural. Ele pode ser uma resposta para esse conjunto universo. Então, tudo depende do conjunto universo que é dado no enunciado do problema. E tem que prestar muita atenção. Tá bom? Agora eu só vou ver se vocês entenderam. E liberar vocês, tá? Eu vou depois colocar esse vídeo gravado lá. Vou até parar a apresentação e interromper a gravação.